Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em seu manto de paz e amor. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Para iniciarmos a nossa atividade de hoje, nós vamos convidar o nosso companheiro Naron para fazer a prece, para abrir a nossa tarefa. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial. Vamos agradecer por mais um dia em nossas vidas, agradecer por tanta oportunidade que temos todos os dias, agradecer a Jesus, nosso amigo e companheiro de todas as horas, a espiritualidade amiga, os mentores dessa casa, estão sempre aqui conosco a nos orientar, a dirigir os trabalhos que sempre fazemos em nome de Jesus. Senhor Jesus, que suas bênçãos, Senhor, se irradiem para todas as pessoas aqui presentes em suas necessidades espirituais e temporais. Pedimos, Senhor, que seu amor misericordioso toque nossos corações, para que sejamos pessoas melhores a cada dia. O mundo está carente, Senhor, de afetividade, de amor, de compreensão, de paz. E a paz começa com cada um de nós. Começa dentro dos nossos corações. É de dentro para fora. Não podemos buscar a paz fora, porque ela não existe fora. Ela existe dentro dos nossos corações. Competindo a cada um de nós, espargi-la onde quer que estejamos. E isso é que nós devemos fazer, praticar o Evangelho, porque o Evangelho é força viva. Qualquer ato de amor que praticarmos, com certeza estaremos praticando o Evangelho. E é isso que Jesus espera de todos nós. Obrigado, mestre amado e amigo. Obrigado por tudo, como disse, como está no Evangelho. Devemos dar graças a Deus por tudo que nos acontece. E essa noite, nós rogamos a Ti, Senhor, inspirar a expositora, nossa companheira, amiga aqui da casa, Priscila, para que ela possa trazer palavras de agradecimento para todos nós. Obrigado, mestre. Abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 18º capítulo, cujo título é Ouçamos Atentos, e que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras, diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Inscreva-se e acesse, para que vocês possam assistir às palestras, tá bom? Nós vamos agora, para falar sobre o tema Ouçamos Atentos, é com muita alegria que convidamos agora a nossa companheira Priscila Messiani, que é palestrante espírita e também colaboradora aqui do Núcleo Espírito Nosso Lar. Seja bem-vinda, Priscila. Que bom que voltou. Muito tempo, né? Estou muito feliz com sua presença. Oi, gente. Boa noite. Que bom. Voltou o textinho. Eu queria começar pedindo... Oi, Will. Queria começar pedindo para vocês sentarem mais perto, que assim como o Naron bem falou na sua mensagem, estamos carentes de amor, de afeto, de proximidade. Eu gosto de sentir os olhares bem próximos. Então, se vocês puderem sentar mais à frente, eu vou aguardar vocês mudarem de lugar, por favor. Quem quiser, claro. Uma livre, pequena, espontânea pressãozinha. Leve. Então, eu quero reiterar, realmente é uma alegria estar aqui de volta depois de tanto tempo. Eu vim aqui antes de ser declarado o momento pandêmico. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, muitos impactos nós tivemos. Mas que bom que hoje, nesse sextou, porque amanhã é um feriado, então hoje é quase uma sexta-feira,
vocês estão aqui e eu estou aqui com vocês nesse encontro. Eu sempre gosto de dizer que palestras são encontros de corações em que vocês aceitam, colhem, reverberam depois, multiplicam através de análises e reflexões aquilo que a gente discutiu e construiu aqui. Eu confesso que quase que eu não chego. Eu vou aqui me expor, que eu tive uma dor de barriga antes de chegar aqui. E essa dor de barriga foi fruto exatamente de um nervosismo. Depois de tanto tempo sem vir aqui, acho que eu fiquei tão emocionada que eu quase não chego aqui ao ponto das 7 horas. Mas aí vim trocando reflexões filosóficas com um grato motociclista que me trouxe aqui, daqueles disquimotos mesmo. E aí eu quero partilhar com vocês, para além desse texto maravilhoso, eu usei a tradução do Novo Testamento, do Haroldo, e eu fiz questão de usar esse livro aqui, que é O Tempo do Autoencontro, do Rossandro. Não sei se vocês conhecem, é um livro que vai trazer muita coisa aqui para o nosso momento de hoje, para a nossa discussão do dia de hoje. E aí, como eu sou uma pessoa nostálgica e bem afetiva, eu trouxe um marca-páginas bem específico, que é do Entrei. Alguém sabe o que é Entrei? Alguém tem ideia? Eu tenho certeza que o José está com essa sua memória lá dentro, pensou assim, eu lembro desse negócio. Exatamente. Exatamente. Era o marca-página que nós tínhamos aqui do encontro, do Entrei, que era o encontro aqui do núcleo. Eu nem lembro de quando que era esse encontro. Não vou nem saber. Depois, quem quiser que eu partilhe essa relíquia com vocês. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Esse texto ele nos provoca vários convites e várias provocações ao longo dele. Ele é um texto pequeno, mas é um texto de grande significado. Então, ele já começa com um convite, uma exclamação e uma provocação. Ouçamos atentos. Ouçamos atentos o quê? Quem? Onde? E aí, gente, para quem nunca me viu aqui na frente, saibam que em alguns momentos eu vou querer que vocês me respondam. E a gente vai ficar parado até vocês me responderem. Porque eu não gosto, não aprecio ficar aqui falando apenas eu aqui na frente. Vocês pensaram sobre isso? Assim, em algum momento, ou até durante a leitura aqui, ouçamos atentos. O quê? Novamente. Quem? Onde? Esse é o momento, viu, que vocês falam. Só para deixar claro. Fica tímidos não, gente. Obrigada. Consciência. O que mais? Agora é aquele momento daquela piadinha clássica, né? Gente, agora os encarnados, por favor. Vamos, gente. Intuição. O que mais? Você pensou alguma coisa, eu sei. Você. Jesus, a espiritualidade e sincronicidades. Isso. O que mais? Talvez vocês estejam pensando, né? Agora a gente já falou tudo. Não, ainda tem mais uma coisa. A gente escuta isso com muita frequência. Está quase lá, está quente. Daqui a pouco alguém ou começa a levantar ou remexer na cadeira porque não chegou na resposta. Calma, a gente vai chegar. O que mais? Ouçamos atentos. O quê? É quase isso, mas vou parar aí, antes que alguém aqui saia correndo. Nossos corações, que ele disse. Pense em uma situação quando há uma angústia, um momento de dúvida, de incerteza. Quando a gente fecha os olhos,
que é a primeira coisa que a gente escuta? Várias vozes. Ou a gente escuta um grande silêncio. Às vezes a gente oscila, a gente faz um movimento pendular entre várias vozes ensurdecedoras e um silêncio. Esse texto, quando ele diz, nos ouçamos atentos, e aí ele tem a passagem abaixo, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ele não vai nos trazer várias provocações de ouvir a quem. Porque por mais que a gente busque nos conectar à espiritualidade, a Jesus, a Deus, nosso Pai, antes de ouvir essa voz, e aí era voz, e aí essa voz pode ser traduzida por intuição, pode ser pensada enquanto consciência, pode ser pensada enquanto várias coisas. Mas antes disso, costumeiramente, nós temos tudo isso que Emmanuel vem nos provocar. E aí ele vem dizendo, trabalhar a bússola. Aí ele diz ali, da bússola do coração. É interessante que eu vou dizer para vocês como é que comumente eu me preparo para estar aqui. Eu recebo o tema, leio uma vez. Começo a pensar. E eu converso com Deus e com a espiritualidade e falo assim, olha, por favor, me tornem cada vez mais lúcida para esse tema. É muito engraçado. Sabe aquela coisa assim, você sai de um chá de bebê, depois você só vê bebê na rua? Você não vê mais nada, você só vê bebê, depois que você sai de um chá de bebê. Quando eu faço esse exercício, gente, até hoje, antes de eu vir para Itaúna, ainda tinha detalhes sobre isso me acontecendo e chegando. É uma lucidez providencial desse trabalho. Quando eu pesquisava sobre o nosso tema, eu peguei, sabe aquela edição do Evangelho, aquela azulzinha que era distribuída na escola antiga? Se vocês forem olhar a página, a segunda página lá, está escrito assim, bússola. Aqui está a bússola do piloto. Através da conduta do Cristo, presente no Evangelho. E aí Emmanuel nos provoca já desde as primeiras palavras desse capítulo. Apesar de tudo, apesar de todo o conhecimento, apesar de tudo que vocês possuem, ainda há uma dificuldade do nosso coração de buscar o reino. Ainda nos desequilibramos. Ainda temos dúvidas quanto às várias questões. Quanto às mais variadas questões. Por quê? Por que isso ainda acontece? E aí, a gente vai tendo vários ensinamentos ao longo da doutrina. E ao longo, principalmente das obras básicas. Quando vocês saírem daqui e puderem, quem estiver em casa, analisar o Livro dos Espíritos, a parte em que se refere às leis morais, que é a parte que a gente mais conhece é que elas estão circunscritas na consciência. Então, naturalmente, todos nós temos acesso a essas leis. Inclusive, tem uma das perguntas que diz, quanto mais nos afastamos das leis naturais, mais sofremos. A gente tem acesso a elas. Mas se elas estão na nossa consciência, a gente tem um acesso tão fácil a elas, por que ainda há dúvida? Por que ainda é difícil? O que vocês acham? Por que é difícil? Por que é desafiador? O que acontece? Não precisa brigar, gente. E podem falar sem temor, por favor. O que acontece? Estão tímidos? Você quer falar de novo? Toda vez que você sorrir para mim, eu vou dizer que você quer falar. Que bom. Isso não vai te livrar de eu pegar no seu pé. Sim, eu já posso ir embora. Você já falou que metade do que eu ia falar. Vou embora agora. Sim, automatismos, aceleração e uma pergunta essencial. O que para a gente é reino de Deus e justiça?
do que se trata o reino de Deus? Ou do que se trata o reino dos céus? São coisas que às vezes a gente fala com muita frequência, mas a gente não para pensar. E aí, novamente, pensando nas obras básicas, no início do céu e inferno, tem lá todo um capítulo dizendo de onde vem a questão de céu ou céus. E que é desde a mais tenra antiguidade. Desde quando a gente nem estava no monoteísmo, nós acreditávamos em vários deuses. Desde essa época, havia um movimento de olhar para cima e se dirigir aos céus. Isso é muito mais antigo do que a gente consegue dimensionar. Mas o que é reino dos céus? O que é esse reino dos céus? O que a gente almeja enquanto reino dos céus? O que a gente busca no nosso dia a dia? Eu gosto sempre de dizer essa pergunta. O que me move? O que me faz acordar de manhã? O que me tira da cama? Me tira da cama com alegria ou sem ânimo? Qual que é aquele sentimento que eu saio da cama pela manhã? Que me provoca? E aí é interessante que quando a gente pensa nas leis morais da vida, muitas vezes nós nos atemos a questões das virtudes e da moralidade. Isso que eu provoquei vocês fazerem aqui, ainda vou fazer uma outra coisa, de vocês trocarem de lugar, foi um movimento simples. Vocês trocaram simplesmente de cadeira. Mas toda vez que nós insistimos em estacionar na nossa existência, é ante uma lei natural da vida. O mundo é movimento. Para isso a gente já tem toda uma questão até da Terra se movimentando em torno de si, se movimentando em torno do Sol. Que é coisa mais concreta, que é coisa mais, que exprime mais uma lei natural que nos pede movimento em torno de nós, em torno da nossa existência, em torno de pensar o que é o reino dos céus que eu procuro. E aí é interessante que no início dessa menção aqui do capítulo de Mateus, capítulo 6, o início do capítulo ele nos provoca dizendo: não acumuleis tesouros em que na terra ladrões podem roubar ou minar. Então já vem dando dicas. Então o que é esse reino do céu? O que é essa justiça? Ela não se baseia em algo material. Se não é algo material, o que é esse reino do céu? Que eu procuro, que eu almejo, que quando há um momento de dor, é uma das primeiras coisas que eu busco. Eu sempre gosto de dizer, inclusive para os meus amigos que não têm religião e para alguns que não acreditam em Deus, eu gosto sempre de dizer que você não acredita em Deus ou em alguma coisa até um pitbull raivoso correr atrás de você. Porque quando isso acontecer, você pode não pedir para Deus, mas você vai pedir para alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa. Pedindo auxílio. Nem que seja, aparece uma vara aqui, alguma coisa que eu possa me defender, mas você vai pedir. Você vai se submeter a algo para que você tenha auxílio. E pensando nisso, em movimentos, em reino e em coisas, e em a gente se movimentar, eu quero convidar todos vocês para, nesse momento, que vocês fiquem de pé. Mais uma vez, obrigada por vocês aceitarem o convite. Soltem os braços. Sintam esse corpo, esse instrumento evolutivo, essa casa-corpo na qual vocês habitam hoje. É simplesmente um envoltório, uma capa. Mas é um corpo que te serve, que te faz caminhar. Então pensem, sintam os pés de vocês no chão, em pé. Sintam o sapato que vocês estão calçando.
Esqueçam desse sapato. Sintam os braços de vocês ao longo do corpo. Movimentem as mãos, os dedos. Sintam os ombros de vocês. Agora, para finalizar, eu vou pedir para que vocês, não só para a pessoa que estão ao lado de vocês, vamos romper aqui, né, com as panelas e conhecimentos, mas digam para a pessoa próxima de vocês: olá, reino dos céus. Podem dizer. Com mais convicção, gente, pode dizer de novo. Por favor, podem se sentar. Obrigada. O nosso interior, essa identidade que hoje nós carregamos, esse manancial de sentimentos, esse manancial de virtudes e até mesmo os sentimentos dos quais às vezes nós não nos orgulhamos, compõem o universo que nós somos hoje. E esse universo que nós somos hoje carrega uma coisa muito especial, que é a centelha divina. Carregar uma centelha divina quer dizer que a pessoa que está sentada do seu lado, atrás, eu que estou aqui, quem está lá atrás, é parte reino dos céus. É parte um tesouro imaterial. E aí, enquanto eu ouvi o Naron, eu achei muito interessante ele dizendo sobre isso, sobre a ausência do cuidado, que estamos carentes de fato. Precisamos cuidar mais de nós e do nosso próximo. Esse é um reino do céu imaterial, atemporal. Estar junto do outro na nossa jornada evolutiva é estar vivendo algo com alguém que transcende o que a gente entende de tempo. Então, por mais que nós tenhamos bens materiais, e eu não estou nem dizendo que é errado, ou não é o certo ou errado aqui não, de querer ter, de desejar ter, não é isso. Mas é porque as vivências, as experiências, elas vão ser além de qualquer coisa. Além, inclusive, dessa própria existência. E aí, seguindo ali, Emmanuel vai nos dizer: bom, vocês têm tudo, mas ainda está difícil. E aí, o que acontece? Recorre-se sedentos à fé. Que aí, esse momento de desespero, de angústia, em que até mesmo antes da gente pensar, a gente acaba se recolhendo e refletindo sobre tudo o que está acontecendo. Mas aí ele segue dizendo: ok, vocês recorrem, sedentos. E aí, retomando o que eu disse para vocês, eu estava no ponto em Divinópolis antes de vir para cá. E eu vi uma conhecida aqui da cidade, e ela me trouxe uma história dela não muito feliz, ela é evangélica, e ela me disse assim: olha, eu só estou aqui hoje porque eu fiz a escolha de voltar para a igreja depois que isso tudo aconteceu. E aí eu falei assim: veja, você escolheu. Foi uma escolha. Aí ela disse: é mérito de Deus. Sim, de Deus também. Mas você escolheu. E aí, Emmanuel vem novamente traçando quais as escolhas que nós fazemos quando nós recorremos a essa fé. Muitas vezes, e aí é o que ele vem dizer ali a seguida no texto, nós fazemos barganhas ou colocamos condições para que isso aconteça. Que condições? Condições caprichosas. Ai, não, então aceite aqui o que eu estou pensando, ou concorde comigo, mas não é possível. É aquela coisa, aquela frase que às vezes a gente diz sem pensar muito. O que está acontecendo, Deus? Por que eu, Deus? Até às vezes brincando, mas uma brincadeira com fundo de verdade. Por que, Senhor? Por que eu? Por
que hoje? Sabe aquele dia que é uma sequência de coisas? O pneu do carro fura. Você chega no lugar, um portão está fechado. Aí você chega lá na sala, a sala está fechada, porque quem tinha que chegar não chegou ainda. Aí você vira e diz, por que Deus? Por quê? Por que eu estou merecendo isso? E aí vocês podem levar essa pergunta para as mais variadas situações em que a gente se pergunta, por quê? E pede, inclusive, e aí começam as coisas, pensando até no que a gente dizia de ansiedade, que os nossos desejos e o que a gente almeja seja feito no tempo que a gente quer. E aí, quando eu mencionei para vocês as leis morais que estão no livro dos Espíritos, em diversas perguntas, gente, vocês me perdoem só não dar referência numérica, porque eu sou a típica pessoa de humanas que não guarda número, tá lá. Juro para vocês podem lá olhar. Em várias perguntas, porque Kardec é insistente, né? Não sei se vocês já tiveram essa observação, Kardec é insistente. Sempre gosto de dizer isso. Quando ele não está satisfeito com a resposta, ele coloca a linha A. Aí, se ele não está satisfeito ainda, ele coloca B. E se ele não está satisfeito, ele coloca uma anotação de meia página no Livro dos Espíritos, que é aquelas letrinhas menores. Para a gente ainda entender. Aí os Espíritos, né, bem caridosos conosco, colocam lá mais explanação ainda. Então, ele perguntou em várias perguntas. Mas, ok, a lei está lá na consciência. E aí, o que acontece? Que foi a pergunta que eu fiz para vocês. Os Espíritos dizem, em mais de uma pergunta, a evolução que cabe a vocês não cabe apenas em uma existência. Quantas vezes nós estamos querendo ser perfeitos? Quantas vezes nós não estamos querendo mais errar? Não porque a gente quer evoluir, mas que a gente quer cobrar uma perfeição contínua. Quantas vezes nós temos dificuldades de nos ouvir com atenção, acolher aquele sentimento, entendê-lo, e isso, gente, leva tempo, para depois viver um novo capítulo. Quantas vezes nós nos aceleramos a ponto de nem precisar que outra pessoa nos cobre, em que a gente faça essa aceleração, em que a gente faça essa punição. E ali, seguindo no texto, ele vai dizendo, queremos submeter as pessoas. Deixa eu ver se mudou. Pode mudar, que eu acho que está na outra página. Nós queremos submeter as pessoas ao nosso ideal, ao que nós acreditamos. Aí é uma coisa de apego ao eu. Nós temos as nossas certezas. Quando a gente pensa em orgulho, em egoísmo, em boa parte das vezes nós falamos de coisas materiais. Ah, fulano é apegado a uma coisa material, não quer perder o carro, não quer perder a casa, é apegado a essa roupa. Mas a gente não para pensar no apego ao eu. O que eu estou querendo dizer com apego ao eu? Apego à nossa identidade, a quem eu sou hoje. Quem eu sou hoje aqui, o que eu acredito. Vocês lembram que eu disse que uma das leis é movimento? Como que a gente se movimenta na vida se a gente é enrijecido pelas nossas convicções? A gente se movimenta mesmo? Será? Ou a gente acaba dando giros em torno de nós mesmos? Se a gente está girando em torno da gente mesmo, a gente consegue ouvir? A gente consegue sair de fora de um apego que às vezes é muito mais externo? É mediante o olhar do outro para o meu eu? O reino dos céus, em outro sentido, no sentido de alçar uma felicidade. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão sobre o sétimo céu. Ah, fulano teve uma alegria de estar no sétimo céu. Já ouviram isso alguma vez? Essa é uma expressão antiguíssima. Pois se acreditava que tinham-se 7 céus. E quando você estava no máximo da sua felicidade, você estava no 7º céu. Como alcançar essa felicidade? De que maneira nós vamos tecer essa caminhada? É possível? É possível. De que maneira?
Como que é essa nossa conduta para que a gente consiga ouvir? E aí eu gosto muito de um texto, saindo um pouco aqui do referencial espírita, do Rubem Alves, que é um texto sobre escutatória. E aí ele diz que ouvia duas senhoras no ônibus conversando sobre as suas situações de casa. E aí uma dizia assim, poxa, mas eu estou com muita dor de cabeça. Gente, as palavras não são exatamente essas, mas vocês vão entender quando vocês pegarem o texto. Aí a outra, nossa, mas eu estou com dor nas duas pernas. Aí outra, nossa, mas meu marido perdeu o emprego. Meu marido perdeu o emprego e o carro. Nossa, mas o meu marido, além de perder o emprego, também, e o carro também, passaram ele para trás. Nossa, o meu passaram ele para trás, ele perdeu o emprego, o carro, e hoje ele está em casa de Covid. Era mais ou menos assim. Como que é esse diálogo que a gente estabelece com o outro? Se eu convidei a vocês a dizerem olá, reino dos céus, não foi à toa. Quando eu convidei vocês a dizerem isso um para o outro, é para vocês terem essa noção de identidade, em que vocês são habitados por essa centelha divina. Se nós, todos nós, somos habitados por essa centelha divina, o que acontece? Que a gente às vezes se esquece que pode ser um evangelho vivo, uma boa nova em ação para a pessoa que mora com a gente, para a pessoa que trabalha conosco. Por que a gente esquece essa ferramenta? Por que a gente deixa isso de lado? E aí Emmanuel vem trazendo essa provocação que muitas vezes a gente quer um imediatismo vulgar, que é o que ele usa ali. Nós queremos, através do nosso pedido e das nossas demandas, coisas efêmeras, coisas breves. Nos deixamos levar pela aceleração. Nos deixamos levar pela falta, às vezes, de uma análise com mais tempo. E aí, quando eu falo mais tempo, não é um tempo, às vezes, de conseguir fazer uma reflexão durante um dia, assim, por 3 horas ininterruptas, não. Gente, às vezes é uma diferença de 10 minutos. É pouco. Às vezes é 5 minutos que você pensa sobre uma atitude, sobre uma postura, sobre o que você vai fazer a partir do que você está vivendo. Esse imediatismo vulgar, ele faz com que a gente prefira ser favorito a ser seguidor, que é que o texto nos provoca. Ser favorito de Deus é diferente, muito diferente de ser seguidor. Ser favorito de Deus implica em que, em alguma medida, Deus, nosso Pai, vai ter um favorecimento especial com você pela sua conduta. Eu lembro de uma pequena história que a gente trabalhou em um encontro de jovens. Não sei se o Will vai lembrar. É uma história do João Sucupira. O João Sucupira era espírita. E o João Sucupira era bem favorecido a nível financeiro. Então ele fazia o possível para não infringir as leis morais da vida. Então, tudo que ele ajudava, quem pedia, ele ajudava. Ele fazia o possível para não ser uma pessoa grosseira e rude. Então, dentro do que ele podia, ele ia à casa espírita. Mas ele ia sempre no limite. Vou explicar para vocês que é esse limite. Ele poderia fazer muito mais, mas ele esperava as pessoas demandarem dele. Então, se alguém demandava, ele fazia. Se ninguém demandava, ele entendia que era só ele ficar quieto e não provocar nada, nem nenhuma contenda ou tensão, porque isso faria com que ele o quê? Evoluísse. Eis que João Sucupira desencarna. O que vocês acham que pode ter acontecido com João Sucupira? João Sucupira, ao desencarnar, estava com braços e pernas endurecidos. Por quê? Por mais que ele tivesse e fizesse alguns poucos movimentos, os movimentos que ele fez eram ínfimos mediante o que ele poderia fazer. Eram ínfimos mediante o que ele sabia e tinha consciência. Porque a gente tem um acesso às leis morais da vida gradual. Hoje vocês estão me ouvindo.
Se vocês voltarem aqui à casa daqui a 3 meses e alguém falar algo semelhante ao que eu estou dizendo, vocês vão ouvir de outro lugar. Vocês vão conseguir estabelecer outras conexões, porque vocês vão ter refletido sobre outras coisas. E a vida vai ter atravessado vocês de outra maneira. É gradual, é crescente, não é estável. Não é aquele degrau maior que tem entre várias escadas para a gente descansar. Não, não era para ele ficar ali. Era para continuar uma caminhada, uma ascensão. Só que fazer isso exige com que a gente se aceite desafios contínuos de aprendizagem. E muitas vezes o que a gente quer ainda é o sossego. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, não é um terrorismo. Mas quando tiver tudo muito sossegado, eu convido vocês a pensarem. Porque tem uma coisa na espiritualidade que eu gosto de chamar de planilha de Excel. E se está tudo muito tranquilo, eles vão lá e dão uma bagunçada geral. Aí acontece alguma coisa para a gente se mover e pensar assim, olha, isso aqui você já poderia ter caminhado. Mas eu já tinha percebido isso e por algum momento, alguma coisa, eu adiei o que eu ia fazer. Aí eu vou à intuição. Eu lembro que quando eu ainda estava na graduação, tinha uma professora minha que adorava dizer que a gente tinha uma intuição que nos levava à nossa autenticidade, que nos levava a conectar com o que a gente de fato gostaria, e não com o que as vozes ou a demanda externa acaba nos pedindo e nos impelindo em vários momentos. Vocês podem chamar de intuição, vocês podem chamar de conexão com o sagrado, vocês podem chamar de diálogo que vocês fazem com o anjo da guarda, o espírito protetor, ou o seu mentor. Vocês podem nomear de diversas maneiras. Vocês podem dizer que vocês têm intuição, mais plus mentor, mais plus Jesus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas para a gente conseguir chegar nesse ponto de ouvir atento, a gente precisa fazer algumas coisas. E aí, no nosso último trecho ali, do ouvir atento, ele traz algumas dicas de como fazer isso e do que acontece se você não fizer. Ele tem uma fala ali no E Sabemos, que começa antes disso. E sabemos que a vida, eu achei uma dessas a parte mais linda do texto. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. É 2 coisas na mesma frase. Burilará, que é proveniente do atrito, de um burilamento, um convite ao melhoramento, e ainda a água lustral. Eu só consegui pensar assim, lustrar. Lustrar, não lembra vocês daquele negócio assim de... aquele esforço repetitivo que a gente faz para que aquilo fique brilhante? Novamente, esforço, movimento, atrito com o outro. Não atrito com o outro de tensão, mas atrito com o outro no sentido de que os encontros que a vida nos fomenta, nos promove, acaba nos elevando às experiências que nos levam a uma evolução gradativa. O que vocês fizeram aqui hoje, novamente, de mudar de lugar, de falar com o outro, porque vocês poderiam ter escolhido não falar. Simplesmente. Independente de qualquer coisa. Vocês tinham essa escolha. Mas vocês foram gentis. Talvez até não querendo tanto e não tão à vontade. E tudo bem. Vocês foram gentis comigo, gentis com você, com a pessoa do lado. E até mesmo se vocês tiverem ficado com vergonha ou receio e pensado assim, poxa, se só eu não levantar aqui, todo mundo vai ver, né? A pegar muito mal, né? Mesmo que tenha sido isso. Chico traz uma história para a gente muito interessante, em que ele fala, um diálogo entre Chico e Emmanuel. Por mais que às vezes você faz o certo, sem querer fazer o certo, com o coração ainda um pouco nublado, mas você faz o certo, você começa a entender como algumas coisas funcionam. E a partir daí a gente vai burilando o nosso coração e estando mais em paz. E aí, ali no finalzinho do texto, não quero extrapolar meu horário, serei fiel dessa vez, viu, Naron? Não precisa me expulsar, tá? Dessa vez. Tadinho, ele nem me expulsou.
no final ali do texto, a gente tem algumas palavras que são muito importantes sobre acreditar. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos que seria útil a sua felicidade, a nossa felicidade e equilíbrio permanente ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Como? De que maneira? Eu não sei vocês, mas quando eu li esse texto a primeira vez, eu pensei assim, de que jeito? Eu confesso para vocês que eu não estava num dia fácil. Eu estava num dia super barulhento, com várias dúvidas e questões. Esse texto, inclusive, ele foi um bálsamo no meu dia. E aí eu tenho certeza que eu dizendo isso, vocês com certeza estão lembrando de dias barulhentos. Dias de dúvida, dias de incerteza, dias de angústia. E aí quando eu trouxe aqui esse livro do Rossandro, de autoencontro, ele diz da importância do deserto no autoencontro. E ele começa o primeiro capítulo dizendo assim, olha, por mais que nós queiramos alguém perto da gente, em boa parte dos momentos de dúvida, de angústia, ou que a gente tem que tomar uma decisão importante, nós estamos sozinhos. A gente está só com a gente. Mas a gente não está sozinho. Não estamos sozinhos. Essa centelha está aí. Tem uma voz. Porque para a gente parece uma voz. Ali dentro dizendo, faça isso. Ou se não, eu sempre fico pensando em como Jesus dialogava com todos, que era através de parábolas. Então eu nunca penso que Jesus está me mandando. Gente, esse é o exemplo da minha cabeça, tá? Eu sempre penso que Jesus está assim comigo dizendo, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Mas você quer fazer isso por quê? Você vai ter algum ganho com isso mesmo? Você está fazendo isso, essa escolha sua é baseada em que sentimento? É num bom sentimento? Depois que você tomar essa decisão e fizer esse movimento, qual é a consequência? O que vai ficar de tesouro depois que você fizer essa escolha? O que fica de tesouro depois de uma noite de partilha como essa? O que fica de tesouro depois que você consegue, mesmo às vezes acordando preocupada, cansada, tirar alguns minutos e falar com Deus? Ou simplesmente agradecer. Acordei. Estou viva. Tenho mais um dia de aprendizado pela frente. O que fica de tesouro depois disso? E aí, Rossandro, tem aqui eu vim o tempo todo na garupa da moto, inclusive, porque a música não saiu da minha cabeça. E eu já vou partir aqui para a minha finalização. Tem um trechinho aqui no livro em que Rossandro traz uma música. Se eu mesma não desmarquei, porque eu sou mestre de fazer isso, eu desmarquei. Ele traz uma música do Gilberto Gil, que é Se Eu Quero Falar com Deus. Então, se eu quero falar com Deus, eu tenho que apagar a luz, eu tenho que me silenciar, eu tenho que entrar no meu quarto, eu tenho que deixar o sapato mais folgado, eu tenho que desamarrar a gravata. Percebam, se eu quero falar com Deus, eu tenho que me despir de várias coisas do meu dia a dia. Porque são muitas vozes, são muitas questões, são muitas demandas. E é um silenciamento que às vezes nós nos impelimos que seja, para esse silenciamento ser perfeito, eu tenho que conseguir ficar aqui 10 minutos em silêncio, sem pensar em mais nada. Só na minha relação com o sagrado. Não existe receita. A receita você vai estabelecer com você. Hoje eu vou conseguir 1 minuto. Amanhã eu vou conseguir 2. E depois eu vou conseguir horas inteiras.
não só em prece, não só em diálogo, mas, por exemplo, até com contemplar do céu. O céu hoje estava maravilhoso. Não sei se vocês olharam. Antes da chuva, o céu estava com uma cor esplêndida. É olhar para o céu. Quando a gente olha para esse céu acima, a gente contempla esse nosso céu interno também. Então, se eu quero falar com Deus, eu preciso um pouco desse silêncio. E de uma conexão comigo, com essa centelha que me habita, que me guia e que é uma rotina de luz que está dentro de nós. Por mais que em alguns momentos, e talvez quando eu preparava para estar aqui com vocês, eu pensava assim, poxa, mas há momentos que a gente duvida tanto e a gente desconecta tanto disso. E aí no final, não aqui, no final do capítulo de Mateus, a fala do Cristo é uma antecipação do nosso tempo atual. Se tem uma coisa que as palavras do Cristo são, é atemporais. Elas são atemporais. Então, no final deste capítulo, capítulo 6 dessa parte aqui, diz: a cada mal cabe o seu dia. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Desaceleremos. Quando a gente desacelera, a gente se conecta com esse eu mais sagrado, com essa parte divina que nos habita, e a gente consegue sentir continuamente esse amor do Cristo por nós, entendendo que nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém ali. Por mais que às vezes não pareça, sempre há alguém. Sempre há o Cristo, sempre há alguém em alguma parte do universo, falando de encarnado para encarnado, que gosta de você, que se importa contigo e que está emanando vibrações de afeto e de amor. Espero que essas palavras possam ter auxiliado vocês a ouvirem mais atentos, a estarem mais atentos a essa beleza, esse universo de sentimentos que habita cada um. E que vocês possam, a cada dia, ser esse evangelho vivo do Cristo. Porque potencial é o que nós somos. Muito obrigada.